Porque é quase impossível chegar à Antártida. Você pode até achar que chegar à Antártida é só questão de pegar um avião ou embarcar num navio e seguir para o sul, mas o continente mais gelado e isolado do planeta é, na prática, um dos destinos mais difíceis e perigosos que alguém pode tentar alcançar. Não é só frio que congela até o ar que você respira, mas são ventos que derrubariam prédios, gelo que se movimenta como se tivesse vida própria e leis internacionais que limitam cada passo que você dá. Mesmo no auge da tecnologia, a Antártida continua inacessível para quase todo mundo. Neste vídeo a gente vai entender por que esse pedaço branco do mapa é protegido como uma fortaleza natural. Desde os primeiros exploradores que arriscaram a vida para fincar uma bandeira, até as regras rígidas que hoje controlam quem entra, o que pode fazer e até o que precisa levar de volta. Porque por mais que pareça só um deserto congelado, a Antártida é um território estratégico, cheio de riquezas escondidas e onde qualquer erro pode custar bem mais do que uma viagem perdida. Oceano Antártico. A Antártida é o continente mais isolado e frio da Terra. Localizada no extremo sul do planeta, esse deserto branco é cercado pelo Oceano Ártico e coberto por uma espessa camada de gelo que representa cerca de 98% de sua superfície. Esse gelo pode atingir até 5.000 metros de espessura em algumas regiões. A temperatura mais baixa já registrada no planeta foi ali, na estação russa de Vostok, menos 89,2 graus centígrados. Mesmo durante o verão, nas áreas costeiras, os termômetros raramente superam 0 grau centígrado. No interior, o frio é ainda mais intenso. As médias chegam a menos 55 graus Celsius. O frio ainda pode se intensificar no inverno, que vem acompanhado de um período de 6 meses de escuridão. Vale destacar também que os ventos antárticos são os mais violentos do planeta, podendo ultrapassar 300 km por hora. Ao contrário do Ártico, que possui povos nativos, a Antártida nunca foi habitada por seres humanos. Isso porque suas condições ambientais sempre foram extremas. A comparação com Marte não é exagerada. A NASA, inclusive, utiliza a região como campo de testes para suas tecnologias espaciais, já que as condições desérticas são bastante parecidas. Praticamente nada do que você está acostumado a ver no dia a dia pode ser encontrado por lá. Não existem estradas, linhas ferroviárias, redes de energia ou saneamento básico. Tudo precisa ser levado de fora. Comida, água potável, combustível, roupas, medicamentos e até papel higiênico. A sobrevivência humana na Antártida depende diretamente de muito preparo tecnológico e logístico para que não vire uma fatalidade. Mesmo as atividades simples precisam ser pensadas com cuidado. Um deslocamento de poucos metros pode se tornar arriscado. Para se ter uma ideia, uma viagem de bote por apenas 1 quilômetro pode exigir um dia inteiro de planejamento, dependendo do clima, do vento e das condições do mar. Mas isso nos leva para o próximo capítulo, o que leva alguém a enfrentar o lugar mais hostil da Terra sem saber se voltaria para casa. As primeiras explorações antárticas. No início do século XX, explorar o Polo Sul era um dos maiores desafios da ciência e da aventura. Esse feito foi alcançado pelo norueguês Roald Amundsen. Inicialmente, Roald planejava ser o primeiro explorador a chegar ao Polo Norte, mas quando soube que o americano Robert Peary havia chegado lá em 1909, passou a mirar o Polo Sul,
que ainda não tinha sido conquistado. Enquanto isso, o britânico Robert Falcon Scott também preparava uma expedição ao mesmo destino. Nascia ali uma das maiores rivalidades da história da exploração polar. Amundsen usou cães esquimós, trenós leves e uma equipe pequena, preparada para o frio extremo. Partiu em outubro de 1911 e, 2 meses depois, em 14 de dezembro, foi o primeiro ser humano a alcançar o Polo Sul. Ele fincou a bandeira da Noruega e deixou um bilhete para Scott, caso o britânico chegasse depois. Scott chegou cerca de 1 mês mais tarde. Ao ver a bandeira, registrou em seu diário a frustração por não ter sido o primeiro. Na volta, ele e sua equipe enfrentaram nevascas, fome e exaustão. Todos morreram congelados no caminho. As fotos feitas por Scott, redescobertas décadas depois, mostram o sofrimento de sua equipe e o impacto do ambiente extremo. Se todo mundo quer um espaço da Antártida, quem fica responsável por dizer o que pode e o que não pode por lá? Tratado Internacional e Proteção Ambiental. A Antártida não pertence a nenhum país. Em 1959, foi assinado o Tratado da Antártida, um acordo internacional entre 12 países que hoje conta com 48 signatários. Esse tratado determina que o continente seja usado exclusivamente para fins pacíficos e científicos. São proibidas atividades militares, testes nucleares e exploração comercial de minério e petróleo. Na prática, isso significa que nenhum país pode construir cidades ou empreendimentos comerciais ali. Apenas bases científicas temporárias são permitidas e todas precisam seguir regras rígidas de preservação ambiental. As bases científicas instaladas por países como Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido são construídas com materiais especiais para resistir às condições climáticas extremas. A base brasileira, por exemplo, conta com sistemas de aquecimento, módulos isolados e equipamentos de emergência. Roupas térmicas de alto desempenho são indispensáveis e cada traje pode custar milhares de reais. Embora alguns pesquisadores brasileiros já tenham visitado a Antártida por conta própria, como a geógrafa Jane Moseley, que esteve na região como turista em 1974 e mais tarde liderou iniciativas para ampliar a atuação do Brasil no continente, foi apenas em 1982 que o país enviou sua primeira expedição oficial. No ano seguinte, em 1983, foi inaugurada a Estação Antártica Comandante Ferraz, na Península Antártica. Mantida pela Marinha do Brasil, a base é dedicada a pesquisas em áreas como biologia, climatologia, geologia e oceanografia. A Antártida é essencial para o equilíbrio do clima do planeta. A enorme quantidade de gelo reflete a luz solar e ajuda a manter o planeta mais frio. Se esse gelo derretesse completamente, o nível dos oceanos subiria mais de 60 metros, inundando cidades costeiras em todo o mundo. O continente também influencia diretamente o clima da América do Sul. As frentes frias que atingem o sul e o sudeste do Brasil têm origem na Antártida. Por isso, o Brasil mantém estações meteorológicas da região para melhorar suas previsões climáticas. A proteção ambiental é levada muito a sério. Até ações como a coleta de lixo feita por cientistas e militares, conhecidas como Operação Pente Fino, são planejadas para garantir que nenhum resíduo humano fique no solo. Tudo é catalogado e removido com cuidado para que o ecossistema local permaneça intacto. Até mesmo os resíduos das embarcações que prestam apoio às bases são levados de volta aos países de origem. Mas a presença do Brasil e de outros países na Antártida não é apenas uma questão científica, mas também estratégica. Sob o gelo, há recursos naturais valiosos como petróleo, gás, ouro, ferro e até urânio. Estima-se que o continente esconde até 200 bilhões de barris de petróleo. Mas, por enquanto, a extração é proibida e extremamente cara, por causa das condições climáticas e da profundidade do gelo. Além disso, a Antártida abriga cerca de 70% da água doce do mundo.
congelada em seu imenso manto de gelo. E, por ter um céu limpo e livre de interferências, o continente também é ideal para pesquisas espaciais. Em 2014, o governo da Austrália denunciou que cada vez mais as bases dos países também eram usadas para fins militares. Falar em dominar a Antártida é fácil. Difícil mesmo é não entrar numa fria, literalmente, quando o assunto é sobreviver e manter qualquer estrutura por lá. Logística local. A maior parte das viagens para a Antártida acontecem entre novembro e março, durante o verão do Hemisfério Sul, quando o clima é relativamente mais estável. No entanto, isso não significa que seja fácil. O transporte geralmente é feito por navios polares ou por aviões militares especializados. Em alguns casos, helicópteros são usados para deslocamentos locais. Mas a logística é complexa e envolve riscos constantes. Ventos fortes, gelo flutuante, nevascas repentinas e falhas mecânicas podem colocar missões em perigo. Como disse antes, tudo o que é usado na Antártida precisa ser levado de fora. O continente não oferece absolutamente nenhum recurso natural de fácil acesso. Não há árvores, frutas, grãos ou água potável disponível em estado líquido, apenas gelo e rochas. Por isso, toneladas de suprimentos são enviadas todos os anos para abastecer as bases. O Brasil, por exemplo, envia mais de 30 toneladas de alimentos por ano. O menor descuido pode trazer grandes problemas. Esquecer de embarcar um item essencial como um tipo específico de combustível pode comprometer toda a missão. Já houve relatos de equipe que tiveram que improvisar soluções porque esqueceram fósforos para acender os fogões. Além dos custos altíssimos que envolvem transporte, combustível, equipamentos e pessoal especializado, há o desafio do tempo. Se uma pessoa adoece ou sofre um acidente, o socorro pode levar dias. Não existem hospitais na Antártida, apenas enfermarias básicas. O resgate depende do clima e da distância até a base mais próxima com estrutura de evacuação. Mesmo com regras tão rígidas e frio extremo, será que alguém ainda vai à Antártida para garantir ao menos uma selfie? Turismo. Na temporada 2022-2023, mais de 100 mil turistas foram até a Antártida. Para os próximos anos, esse número pode chegar a quase 500 mil visitantes por ano, segundo dados do IAATO, a associação internacional que gerencia o turismo na região. Os grupos são acompanhados por guias treinados e não podem se distanciar. A chance de se perder ou sofrer um acidente em meio à paisagem branca é silenciosa e real. Mesmo com o GPS, há risco de queda em fendas, choque térmico ou ataques de animais como a foca leopardo, que pode ser agressiva se ameaçada. A forma mais comum de chegar até lá é por cruzeiros marítimos, que saem principalmente de Punta Arenas, no Chile, ou Ushuaia, na Argentina. Alguns navios oferecem apenas passeios de observação, sem desembarque, enquanto outros permitem que os turistas pisem em solo antártico. Existem também experiências de luxo, como acampamentos VIP com direito a banho de gelo e até jantares com chefes renomados. Os preços são altos, viu? Uma viagem simples pode custar entre 30 e 80 mil reais por pessoa e os pacotes mais exclusivos ultrapassam 100 mil reais. O clima também é um desafio. As temperaturas são extremas, os ventos são fortes e as condições mudam rapidamente. Por isso, tudo precisa ser bem planejado e as visitas são feitas apenas durante o verão do Hemisfério Sul, entre novembro e março. Apesar do encanto, o turismo na Antártida gera preocupações ambientais. Cada pessoa que visita o continente pode emitir de 3 a 5 toneladas de gás carbônico por causa do combustível usado nos navios. Isso contribui para o derretimento do gelo e altera o ecossistema local. Além disso, o aumento do número de visitantes pode atrapalhar a vida dos animais, como os pinguins e focas. Outro problema recente foi o risco de gripe aviária chegar à Antártida, trazida por humanos. Isso fez com que os protocolos de segurança fossem reforçados. Os turistas agora precisam desinfetar roupas e equipamentos antes de cada desembarque. Para evitar impactos maiores, a IAATO
e os países que assinaram o Tratado da Antártida criaram regras rigorosas. Os navios não podem ter mais de 500 passageiros, apenas 100 pessoas podem desembarcar por vez e os visitantes não podem se aproximar dos animais. Além disso, é proibido deixar qualquer tipo de lixo. Apesar dos riscos, algumas iniciativas tentam usar o turismo de forma positiva. Alguns projetos de ciência cidadã, por exemplo, envolvem turistas na coleta de dados para pesquisas sobre o clima e a vida selvagem. Há também operadoras que adotam medidas sustentáveis como o uso de energia solar e produtos biodegradáveis. A Antártida continua sendo um dos lugares mais misteriosos, isolados e desafiadores do mundo. Visitar esse continente não é impossível, mas é extremamente difícil, caro e restrito. Não se trata apenas de frio, é uma combinação de clima severo, logística complexa, leis internacionais e preocupação ambiental. O que torna a Antártida tão especial é justamente a sua inacessibilidade. É um dos poucos lugares da Terra onde a presença humana ainda é mínima e talvez por isso mesmo ela tenha tanto valor para a ciência e para o planeta. Preservar a Antártida é preservar um dos últimos ambientes realmente isolados do planeta e também um laboratório natural que ajuda a entender o clima, os oceanos, até o espaço. Mas, enquanto ela continua protegida por gelo, mar e vento, o resto do mundo muda em ritmo acelerado. E algumas dessas mudanças já estão acontecendo agora em 2025 e têm impacto tão grande quanto qualquer transformação que possa ocorrer nesse continente. Se você quiser ver o que está se transformando no mundo neste exato momento e que provavelmente vai definir as próximas décadas, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Coisas inacreditáveis que estão acontecendo no mundo em 2025. Eu te vejo lá. Eu sou o Poco, o sétimo filho, e este é o canal Top 10.